Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gênios. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre a teoria do campo cristalino, aplicada a complexos octaédricos. Se você ainda não assistiu a parte 1, visite a nossa página e assista o conteúdo para que você entenda a parte 2. Então vamos lá. No vídeo anterior, vimos que a diferença de energia entre a distribuição real dos elétrons e aquela para a configuração hipotética, com todos os elétrons do nível de campo uniforme ou esférico, é chamado de energia de estabilização do campo cristalino. Em complexos octaédricos, o preenchimento dos orbitais T2G diminui a energia do complexo, isto é, para cada elétron adicionado a esses orbitais T2G, o complexo é estabilizado por um valor equivalente a menos 0,4 teta-octaédrico, ou 4dQ. O preenchimento dos orbitais EG aumenta a energia dos complexos, de um valor igual a mais 0,6 delta-octaédrico por elétron. Então, vimos dessa maneira que a energia de estabilização do campo cristalino é dada pela equação. Menos 0,4, o número de elétrons ocupando os orbitais T2G, mais 0,6 vezes o número de elétrons ocupando o orbital EG, vezes o teta octaédrico, mais N vezes P, onde P é a energia necessária para forçar o emparelhamento em um mesmo orbital. Então vamos lá. Para uma configuração eletrônica D1, este único elétron poderá ocupar qualquer orbital do nível T2G, ou seja, ele pode ocupar o orbital DXY, o DXZ ou o DYZ, pois esses três orbitais possuem a mesma energia. E cada orbital do nível T2G contribui com menos 0,4 delta-octaédrico, pois o nível eletrônico T2G está abaixo do nível eletrônico do íon livre. Então, desta maneira, utilizando a equação, teremos que a energia de estabilização do campo cristalino será igual a menos 0,4 vezes 1, mais 0,4 vezes 0, não temos nenhum elétron no orbital EG. Então, dessa maneira, a energia de estabilização do campo cristalino para uma configuração eletrônica D1 é igual a menos 0,4 delta-octaédrico ou menos 4 dQ. Um exemplo para esta configuração é o cátion hexa-aquo-titânio 3, configuração D1. Para um complexo cuja configuração eletrônica do íon central seja D2, temos que os dois elétrons ocuparão o nível T2G e a energia de estabilização do campo cristalino será calculada como menos 0,4 vezes 2, que nos dá o valor de menos 0,8 delta-octaédrico ou menos 8 dQ. Um exemplo é o cátion hexa-aquo-vanádio 3, a configuração eletrônica do íon central D2 para o vanádio. Para um complexo cuja configuração eletrônica do íon central agora seja D3, temos que os três elétrons ocuparão o nível T2G e a energia de estabilização do campo cristalino será igual a menos 0,4 vezes 3, o que nos dará o valor de menos 1,2 delta-octaédrico ou menos 12 dQ. Um exemplo é o cátion hexa-aquo-vanádio 2, onde agora temos uma configuração D3 para o íon metálico. Vimos que para as configurações D1, D2 e D3, a regra de Hund é obedecida, ou seja, cada elétron ocupa um orbital de mesma energia. Mas o que acontece do D4 ao D7? Para uma configuração D4, há em princípio duas alternativas. Como habitualmente, o preenchimento eletrônico dos orbitais começará a ser feito pelos de mais baixa energia, neste caso, o nível T2G, obedecendo o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund neste preenchimento. Agora, percebam que para o quarto elétron existem duas alternativas.
Na primeira, o quarto elétron ocupa um nível de mais alta energia, o EG, e neste caso a energia de estabilização do campo cristalino será calculada como menos 3/5 de delta octaédrico, ou menos 6 dQ. A segunda alternativa nos mostra que o quarto elétron, ao invés de ocupar o nível de mais alta energia, ele ocupa o nível T2G, e neste caso a energia de estabilização do campo cristalino será igual a menos 8/5 de delta octaédrico mais a energia de emparelhamento. Então, qual o fator que vai determinar a preferência por uma ou outra distribuição? Então, neste caso, é importante entendermos que dois fatores influenciam a formação de complexo, que nós chamamos de um complexo spin alto, e o outro que seria a formação de um complexo spin baixo, que seria o valor do desdobramento do campo cristalino e o valor da energia necessária para forçar o emparelhamento dos elétrons, que representamos por P aqui na equação. Então, essas duas alternativas associam-se a esses valores. Então, caso o valor do desdobramento do campo cristalino seja menor do que a energia de emparelhamento, teremos uma situação de campo fraco, uniforme, que leva à formação de um complexo de spin alto, e os elétrons ocuparão os orbitais EG. Os ligantes que provocam apenas um pequeno grau de desdobramento do campo cristalino são designados de ligantes de campo fraco. Agora, se o valor do desdobramento do campo cristalino for maior do que a energia de emparelhamento, teremos uma situação de campo forte, que leva à formação de um complexo spin baixo, e os elétrons ocuparão os orbitais T2G. Ligantes que provocam grande desdobramento do campo cristalino são denominados ligantes de campo forte. Então, a configuração preferida é aquela com energia mais baixa, e depende de ser energeticamente preferível para emparelhar o quarto elétron, como no caso da formação de complexos de spin baixo, ou para promovê-lo ao nível EG. Nesse ponto, torna-se importante conhecermos quais são os fatores que afetam a magnitude do 10dQ. Então, podemos enumerar 4 principais fatores. Primeiro, a natureza dos ligantes. Segundo, a natureza do íon metálico. Terceiro, o estado de oxidação do íon metálico. E em quarto, a simetria do campo. Então, vamos conhecer como cada um desses fatores afeta a magnitude do 10dQ. Então, vamos começar avaliando a natureza do ligante. Diferentes ligantes influenciam diferentemente no grau de desdobramento dos orbitais dele. Então, experimentalmente, foi possível ordenar um grande número de ligantes de acordo com os valores de desdobramento do campo cristalino. A série obtida recebe o nome de série espectroquímica e, como eu disse, é uma série determinada empiricamente. Então, no início da série, nós temos os ligantes aqui de campo fraco e, ao final da série, os ligantes de campo forte. Ligantes de campo forte, como por exemplo o cianido, favorecem a formação de complexos de baixo spin, enquanto ligantes de campo fraco, tais como os haletos no início da série, tendem a favorecer complexos de alto spin. É importante dizer que não podemos prever se serão formados complexos de alto ou baixo spin, ao menos que tenhamos valores exatos de delta octaédrico e da energia de emparelhamento. Agora, por outro lado, com certo conhecimento experimental à mão, podemos fazer algumas previsões comparativas. Então, vamos analisar um exemplo de uma série de complexos de cromo. Então, vamos começar a série com o ligante clorido. Então, percebam que a formação do complexo octaédrico com 6 ligantes clorido leva à formação de um complexo com o valor de delta octaédrico de 13.640 centímetros a menos 1. Agora, trocando o clorido por um ligante por 6 ligantes aquo, percebam um aumento do valor de 10dQ, chegando a 17.830 centímetros a menos 1. Agora vamos verificar o que acontece com o ligante amino.
Percebam que o valor de 10dQ aumenta mais ainda, chegando a 21.680 centímetros a menos 1. E agora, com o ligante cianido, percebam que o desdobramento, o 10dQ, é muito maior do que quando comparado ao clorido como ligante. Então, esse exemplo é para mostrar como a natureza do ligante influencia na magnitude do 10dQ. A magnitude de 10dQ depende do número de ligantes e do seu arranjo em torno da espécie central. Por exemplo, o valor de delta tetaédrico é inferior a delta octaédrico para o mesmo elemento central e para os mesmos ligantes. E isso se deve ao fato do número de ligantes ser inferior na geometria tetaédrica, para além de os orbitais d nestes complexos não estarem diretamente orientados para os ligantes, ao contrário do que acontece nos complexos octaédricos. Então, um complexo com geometria tetraédrica apresenta um valor de delta tetraédrico de aproximadamente 50% de valor de delta octaédrico. O próximo fator é o estado de oxidação do metal. A magnitude do desdobramento do campo cristalino aumenta com o aumento da carga iônica do metal, isto para o mesmo metal, pois este, apresentando uma carga positiva maior, atrairá os ligantes aniônicos ou polares mais fortemente, aumentando assim a interação eletrostática entre eles e os elétrons nos orbitais d. Então, para os metais da primeira série de transição, os valores de desdobramento do campo cristalino octaédrico para complexos com estado de oxidação 3 são cerca de 50% maiores do que os valores encontrados para os complexos com estado de oxidação igual a 2. Aqui nós temos um exemplo do complexo de ferro, estado de oxidação 2, e o outro complexo de ferro, com estado de oxidação 3, o mesmo íon metálico, os mesmos ligantes, só que agora nós temos diferentes estados de oxidação. Então percebam que o ferro, no estado de oxidação igual a 3, possui um desdobramento do campo cristalino igual a 13.700 centímetros a menos 1, um valor quase o dobro do encontrado para o estado de oxidação igual a 2. Então, na maioria dos casos, metais com estado de oxidação igual a 3 são de spin baixo. Outro fator que influencia as configurações eletrônicas é a posição do metal na tabela periódica. Então, metais da segunda e terceira série de transição formam complexos de spin baixo mais facilmente do que os metais da primeira série de transição. E esta é uma consequência de dois efeitos sinérgicos. Um é a maior sobreposição entre os orbitais 4D e 5D e os orbitais dos ligantes, e o outro é a diminuição da energia de emparelhamento devido ao maior volume disponível para elétrons nos orbitais 4D e 5D, em comparação com os orbitais 3D. Então, no caso aqui, temos um exemplo, de um complexo aquo de ferro, com 6 ligantes aquo, e o de rutênio. Eles estão aqui em diferentes famílias, o ferro na primeira série de transição, o rutênio na segunda série de transição. Percebam a diferença de valores no desdobramento do campo cristalino. Então, a maioria dos complexos de metais do segundo e do terceiro período de transição são de spin baixo e o da primeira série de transição de spin alto. Seguindo então para agora diferentes configurações eletrônicas possíveis para a configuração D5, teremos então as duas possibilidades, tanto baixo spin como alto spin. No caso de spin alto, teremos um valor de energia de estabilização de campo cristalino exatamente igual a 0. Agora, se é um complexo de spin baixo, percebam que nesse caso nós temos duas energias de emparelhamento que serão adicionadas, porque nesse caso agora temos dois elétrons sendo emparelhados. E a energia de estabilização do campo cristalino seria menos 20 dQ mais duas energias de emparelhamento. Bom, vamos agora entender o que acontece com a configuração D6. Para uma configuração D6 formando um complexo de spin alto,
Observem que o sexto elétron ocupará o nível T2G e não ocorre, neste caso, qualquer variação do número de elétrons com spins emparelhados. Então, a energia de estabilização do campo cristalino será menos 4dQ, ou menos 2/5 de delta octaédrico. Diferente do que acontece para uma configuração agora de spin baixo. Percebam que os 2 elétrons remanescentes que deveriam ocupar o nível EG ficam no nível T2G, o que nos leva, né, ao emparelhamento de 2 elétrons e a adição do termo de energia de emparelhamento, como são 2 elétrons mais 2 energias de emparelhamento. Então, são os 2 pares de elétrons que excedem aquela configuração de alto spin. Para uma configuração D7, temos também as duas alternativas, tanto de spin alto como de spin baixo. E para a configuração de spin alto ocorre um comportamento similar à configuração D6. Agora temos 2 elétrons que estarão emparelhados, mas não exigem a adição do termo de 2 energias de emparelhamento. E para uma configuração spin baixo, percebam que agora nós temos apenas a adição de uma energia em relação ao termo de energia de emparelhamento, que é o que diferencia da configuração de spin alto. E um elétron acaba ocupando o nível EG. Então, nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino será menos 18dQ mais uma energia de emparelhamento. E para as demais configurações, para a configuração D8, temos que a energia de estabilização do campo cristalino será calculada como menos 0,4 vezes os 6 elétrons, que agora o nível T2G está completo, mais os 0,6 vezes os 2 elétrons que ocupam o nível EG, dando um valor de menos 12dQ. Para a configuração D9, neste caso, acontecerá de 6 elétrons fecharem, ocuparem o nível T2G e 3 elétrons no nível EG. Nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino será menos 6dQ. E para uma configuração D10, agora nós temos todos os orbitais ocupados, todos os orbitais preenchidos. E neste caso, a energia de estabilização do campo cristalino será exatamente igual a 0. Bom, então é isso, pessoal. Se puder, curte aqui o nosso vídeo, envie para algum colega, para algum amigo que tem dificuldade nesse conteúdo e fique por dentro das novidades seguindo nosso Instagram, o Gênios UFPB. E até a próxima. Muito obrigada!